Muito boa tarde, amigos. Muito boa tarde vocês que estão aí nos acompanhando desde as... Nossa, você viu, Gisela? Que beleza! Os irmãos já conectados já há um bom tempo. Poxa, que delícia, gente. Que alegria estar aqui com vocês mais uma tarde. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Queridos, vocês viram que nós estamos fazendo no mês de julho, né, um ritual muito importante, que é o ritual de fechamento do corpo. Semana passada foi o tema do programa. Para você que não assistiu ainda, se quiser, pode rever, está à disposição aqui no nosso canal no YouTube. E em cima desse trabalho do ritual de fechamento de corpo, hoje nós vamos trazer o ritual do perdão, tá? Por quê? Porque para a gente fazer o fechamento de corpo, a gente tem que estar com o coração limpo, como os protetores nos orientaram. Porque eu não posso fechar a minha energia tendo sujeira, né, emocional dentro do peito. Então, a gente vai trazer esse ritual do perdão, que ele vai auxiliar qualquer pessoa, para começo de assunto. Nós vamos explicar direitinho, né, o porquê que é importante, e não é porque a gente é bonzinho, não, que nós vamos perdoar. Nós vamos explicar todas as causas energéticas, emocionais, psicológicas e espirituais, a importância do perdão. Mas, de qualquer maneira, vai ajudar, sim, as pessoas que vão fazer o fechamento de corpo, porque o fechamento de corpo ele está restrito para pessoas que estejam doentes, tá? Para a pessoa que esteja grávida, porque a energia dela está em desenvolvimento e expansão, e isso vai prejudicar o desenvolvimento do bebê. O doente, porque vai fechar a energia com uma doença dentro. E a limpeza é importante por causa disso, a gente ter o coração e a mente limpa, porque a gente vai blindar o nosso corpo cheio de luz dentro, de coisas boas. E aí nós vamos emanar o bem e dessa forma também atrair o bem para o nosso caminho. Então não foi à toa que a gente trouxe esse tema de hoje, tá? Nós vamos fazer uma parte de explicação, vamos trazer também slides, tá? Para vocês assistirem, se quiserem pode ficar à vontade, tirar o print da tela, né? E essa questão, né, da gente trabalhar as mágoas e ressentimentos, que não é fácil, né, amigo? Olha, um dos exercícios assim, que eu tenho para mim como os mais difíceis, porque aquilo que os outros não veem, não ouvem, né, ou seja, que fica somente na nossa intimidade, é muito fácil eu esconder do próximo. Só que aquilo que eu não trabalho dentro de mim, para a minha evolução, para a minha elevação, é o que mais vai me fazer estacionar nessa jornada, porque justamente o único órgão sensor vai ser eu. E se eu sou esse órgão sensor deficiente, poxa vida, né? Fica complicado, né? Extremamente. E sabe, queridos, ontem aconteceu uma reflexão importante comigo, bastante curiosa, né? Eu estava estudando e a Lili, num momento, falou, puxa, se você morresse amanhã, né, do que você estaria arrependido? E eu comecei a refletir com aquilo, porque é uma coisa séria, né? Porque pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não sabe quando é que a gente vai fazer a passagem. Pode ser atravessando uma rua, às vezes também a gente jovem se esforça muito, pode ter um ataque do coração fulminante, não é mesmo? E hoje em dia a mulher também tem ataque do coração, né? Porque nós trabalhamos, né, do mesmo jeito que os homens trabalhavam antigamente. Então, o que aconteceu? Eu percebi, gente, que se eu desencarnar amanhã, o que vai acontecer é que eu não vou me perdoar com algo que eu deixei de fazer, tá? E é o auto-perdão. Porque não me sinto assim em débito que eu esteja falhando ou deixando de me esforçar com minha família, meus negócios, meus amigos ou o trabalho espiritual. Com todas essas áreas eu sou bastante dedicada, mas o que eu senti mesmo, e foi doído de sentir, é que eu cuidaria mais de mim mesma. Se eu fosse desencarnar amanhã, eu ficaria bem arrependida, né, disso. Então, não é só a gente perdoar os outros, é também a gente praticar o auto-perdão. Porque, às vezes, a gente também se cobra muito, sabe? Não precisa de ninguém apontar, né, os nossos defeitos ou fazer alguma crítica, porque a gente mesmo parece que tem um chicote, ó, tchá, tchá, dá chibatada nas nossas costas, né? E nós precisamos nos perdoar também,
né? Então, nós vamos trabalhar tudo isso, porque assim as mágoas e os ressentimentos que a gente vai angariando dentro do nosso peito, por mais que no dia a dia, como o Marcelo comentou, a gente não demonstre isso na nossa afeição e tudo mais, e fica prensado na nossa energia, tá? É uma carga negativa que ela nos atrapalha, e energia não dá para disfarçar, porque no fundo eu tenho aquele ressentimento lá dentro, eu ainda não perdoei. E aquela energiazinha que não é positiva, claro, ela está lá dentro de nós. E energia não dá para disfarçar, gente. Então, aquilo fica bipando lá dentro de nós e a gente precisa dar uma limpada nisso, tá? Porque não é bom em sentido nenhum, nós vamos explicar direitinho o porquê, né? Mas antes eu queria saber se vocês estão todos inscritos no nosso canal. Queria pedir para vocês fazerem a inscrição, porque nós estamos numa campanha muito forte aqui, toda a equipe, né, do Templo Espiritual Maria Santíssima, para alcançarmos 1 milhão de inscritos no nosso canal. E a gente gostaria de pedir ajuda para vocês, para curtir, compartilhar a nossa live, se inscrever no canal, caso não tenha feito ainda, para que a gente possa alcançar essa meta aí rapidinho, com muito amor, tá certo? E queria perguntar para vocês como é que vocês têm se sentido, como é que vocês passaram a semana, se vocês estão bem. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês estão. Queremos saber, tá? Olha, algumas irmãs já estão se manifestando. Aquelas, bom, ao menos já têm a noção, né, Gisela, do que elas estão necessitando dar mais atenção. Cuidar de si. Comentando, né, que tem problema de hipertensão. Olha, gente, esse é a primeira orientação que os irmãos nos dão. Começar cuidando de nós. Porque se nós não temos o equilíbrio físico, orgânico, tudo já fica mais difícil. Porque basta nós não estarmos bem. Por exemplo, né, tem uma deficiência de hidratação, um acúmulo de gordura, principalmente região de fígado, são elementos, nós estamos voltando, né, ao assunto da pouca hidratação, prejudicar os rins, enfim. São órgãos que, quando não estão em equilíbrio, eles nos atrapalham muito as nossas reações no dia a dia. E, consequentemente, vão nos dar uma situação menos agradável perante uma dificuldade num diálogo, no convívio profissional, tornando, assim, algo muito mais difícil de lidar do que quando nós estamos plenos em nossa saúde. Então, comecemos pelo básico, cuidando do nosso organismo. Gente, olha, é meio que uma puxada de orelha. Por quê? Porque eu sei que são irmãos, são irmãs que já acompanham os programas já há muito tempo, né? Acompanham muitas lives, irmãos que participam aqui das palestras no Salão Sagrado. Então, isto nós teríamos que ter, já como, sabe, uma coisa já distante, uma coisa lá no passado, né? O não cuidar do organismo. É verdade. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar para esse tema, que esse tema também é bastante importante. Os mentores vão ajudar para limpar o nosso coração das mágoas, que é ótimo, já vai nos ajudar demais. Então, assim, queria saber, você já ficaram magoado com alguém? Acredito que sim, né? Quem não, né? Ainda mais estando aqui no plano material. Você já confiou numa pessoa, tá? E ela acabou te machucando emocionalmente, te prejudicando materialmente, você ficou assim surpreso com o que a pessoa trouxe para você, muito decepcionado? Em algum momento você sentiu que a vida foi injusta com você? Porque às vezes a gente também fica com raiva da vida, né? Achando que como que aconteceu essas coisas. É que tudo, gente, tem uma explicação. Tá? Tem uma explicação dentro do ponto de vista espiritual, e às vezes a gente não consegue compreender, só com o passar do tempo, ou às vezes só em outra vida a gente compreende, né? Eu não sei, eu comentei já num programa aqui, que eu também tive uma pessoa que me fez muito mal, e eu vim aqui e falava, mas Dom Ramires, mas olha isso, o que está acontecendo? E ele responde, você não sabe o que você fez para essa pessoa na outra vida.
E eu respondo, mas o que foi que eu fiz para essa pessoa? Não posso te dizer porque você não aguenta se eu te explicar isso agora. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que a nossa mente relativa não consegue captar as coisas do todo, as coisas de Deus. Tem coisas que não tem como nós compreendermos agora, mas que tem explicação, pode ter certeza que tem. Porque todas essas situações que a gente comentou, elas exigem ou perdoarmos o outro ou perdoarmos a nós mesmos. Por mais que eu já tenha trabalhado comigo isso, né, do auto-perdão, ainda fica, né, fica ainda umas marcas, assim, brincadeiras de colégio, ainda mais colégio de muita, né, muita algazarra, né, não querendo fazer propaganda, mas o colégio objetivo, né, já é famoso, né, desde a minha época lá atrás, a liberdade, né, de expressão, liberdade de celebrações. E poxa vida, teve um momento lá que teve uns garotos de uma outra sala que começaram a tiveram umas manifestações de chacota para comigo, né? E poxa vida, eu fiquei tão ofendido que no meio deles tinha um grande coleguinha meu. Sim. Mas assim, um coleguinha que participava, né, do curso de inglês extracurricular, tínhamos atividades esportivas, né, extracurricular, e ele estava no meio, sabe, Gisela? Puxa vida. Mas ele não era uma pessoa. Sim. Ele foi na onda Ele dos foi garotos. tipo Maria vai com as outras, né? E eu, na minha ignorância, eu não soube perdoar ele naquele momento. Sim, porque é difícil, né? Porque quando uma pessoa faz alguma coisa, uma pessoa distante, que não é tão significativa e importante para você, não é do seu convívio diário, você não liga muito. Agora, a pessoa que é do seu convívio diário, que você confia, que você deposita as fichas na pessoa e de repente a pessoa vai e te passa a perna, te trai, né, te decepciona, não é fácil. É difícil mesmo, né? Mas assim, o que acontece é que quando a gente não perdoa a nós mesmos por alguma coisa que fizemos ou o outro, né, que nos prejudicou, a gente fica aprisionado, tá, a essas pessoas ou as situações também que aconteceram, que a gente não se conforma, e isso vai nos prejudicando. Porque o que acontece? A gente fica, todas as pessoas com que a gente ainda não perdoou, tá? A gente tem um fio de conexão energética que está ligado àquela pessoa. Só vai ser cortada essa conexão quando a gente perdoar. Porque aí já não tem mais a ligação. Enquanto eu ainda tenho mágoa e ressentimento, existe sim um condutor energético que me liga com essa pessoa e, infelizmente, me liga com o pior que há nela, né? E aí fica uma circulação energética nesse fio condutor de energia negativa, tá, gente? Isso é o ponto de vista energético da situação. Mas a gente fez alguns slides para poder passar esse assunto para vocês. Então, nosso querido Gustavo vai começar a projetar os slides agora, que é o ritual do perdão. E esse ritual, vou comentar com vocês, porque a gente oferecer o amor, né? A gente saber realmente praticar o amor como Jesus nos ensinou. E um detalhe que eu acho bacana em comentar com vocês, que quem nos passou esse ritual foi o mentor espiritual, o médico, Dr. Augusto Irineu. E é curioso porque os médicos não costumam ter rituais, né? Mas esse ritual eles praticam para a gente perceber a importância de nós perdoarmos. Porque por que um médico vai passar um ritual do perdão? Vocês fazem ideia? Querem dar um chute aqui? Pode errar? Por que um mentor espiritual médico vai passar um ritual do perdão para as pessoas? O que vocês acham, gente? Vamos perceber aí a importância da gente praticar o auto-perdão e perdoar o próximo. Olha, a gente não precisa se acotovelar não para dar o palpite, viu? E não precisa acertar, tá? Se fizer um chute errado, não tem problema nenhum, tá bom? Olha, mas para essas irmãs que acompanham o programa, tá com a resposta na ponta da língua. Olha, teve até programas né, que a Gisela apresentou. Ó, vou dar até uma dica, hein, gente? Olha só que dica. Aquela escritora que você mencionou, aliás, mencionou várias vezes, a Louise Hay.
Olha, gente, lembra, né, dos comentários. Quando a gente aprende, percebe como é que as coisas funcionam, né? A gente consegue se virar melhor na vida, consegue ajudar os outros, exatamente. Por isso que um médico passa ritual do perdão. Porque o ressentimento, a mágoa, ele traz doenças, tá? E geralmente traz câncer, tá bom? Então é muito importante você ver quantos motivos, né, que a gente tem para perdoar. Não é um só, são muitos, tá bom? Então vamos lá para os slides, novamente. O ritual do perdão. Então, aquele maravilhoso que tem uma das orações mais lindas que a gente já viu na vida, o São Francisco de Assis, que ele nos ensina? Porque é perdoando que se é perdoado, né? Toda ação tem uma reação, e tem todo o embasamento, essa colocação. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Não adianta você querer ser perdoado se você não perdoa os outros, né? Você não tem a mínima moral, né, para poder exigir qualquer coisa. Por que a gente tem que perdoar, queridos? Primeira coisa, porque não existe nenhum santo aqui, tá? A não ser Jesus Cristo e alguns pessoas encarnadas que viraram santos mesmo, o resto de nós que atire a primeira pedra aquele que nunca tiver feito um pecado. Né? Jesus falou isso. Na hora que as pessoas queriam recriminar os outros, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, nós não precisamos ficar julgando os outros nem nada, mesmo que eles sejam pessoas ruins, que tenham realmente feito coisas erradas, porque existe a lei divina, existe a lei da ação e reação. Não compete a nós ficar nessa crucificação das pessoas. Né? E um conceito muito importante que eu quero passar para vocês, porque esse é o gatilho para que a gente possa praticar o perdão, aquelas pessoas difíceis que realmente nos prejudicaram, é o seguinte, que mesmo que a gente não concorde com o que uma pessoa fez, nós precisamos aceitá-la do jeito que ela é, tá? Então, isso é um conceito muito importante. Você não precisa concordar com o outro, porque provavelmente, realmente, ele fez algo muito errado, por isso você tem mágoa e ressentimento. Mas nós precisamos aceitar como a pessoa é. O que a gente precisa entender é que existem vários degraus dentro da escala evolutiva, né? Dentro do desenvolvimento. Então, como se houvesse, para a evolução espiritual, houvesse uma escada em direção ao portal que nos leva ao plano de luz e que tem vários degraus. Só que cada um de nós está num degrau desse desenvolvimento. Um está mais desenvolvido, o outro está menos desenvolvido, né? E cada um de nós é diferente, foi criado como único e tem um entendimento sobre a vida e as situações que estão à nossa volta. Pode vir para cá, para mim, Gus, por gentileza. Então, gente, assim, esses conceitos são cruciais para a gente entender. Veja, tem pessoas que estão num nível evolutivo aqui, somos todos nesse planeta, estamos no desenvolvendo nesse grau, né? Planeta Terra, 3º ano evolutivo, vamos dizer assim, e tem as escadas, tem aquele aluno mais forte, aquele aluno que está na recuperação, aquele aluno que só tira 10, o outro só tira 3, não é isso? Então, cada um está num degrau. Então, dentro desse pacote aqui no planeta, desse nível de evolutivo, tem pessoas que estão nessa nuance de evolução. Então, tem pessoas de tudo que é jeito, ou como se diz, tem de tudo nesse mundo de meu Deus, sabe, gente? Tem pessoas que são boas e tem pessoas que ainda não são boas. Os caminhos são muitos, mas o destino é um só, é a evolução. O destino é um só. Todos nós, um dia, vamos ser seres iluminados, como Jesus nos ensinou. Mas existe de tudo nesse mundo de meu Deus. Então, tem pessoas que elas pensam muito diferente de nós. Né? Numa situação que a gente jamais teria uma atitude, a pessoa vai lá e está. Tem pessoa que rouba, tem pessoa que trai, tem pessoa que está no governo, dá um golpe e fica milhões de pessoas passando fome. E nós não concordamos com essas pessoas, de maneira alguma, não concordamos com o que essas pessoas fazem, mas nós aceitamos a existência delas e elas são como são.
E a única coisa que nós podemos fazer é aceitar. E fazer como, gente? Que nem Jesus fez. As pessoas, gente, não crucificaram Jesus, não libertaram o bandido e levaram Jesus para a cruz. O que Jesus disse? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós não concordamos com aquelas pessoas que nos magoaram, que nos traíram, que nos prejudicaram, e é muito difícil encarar uma coisa dessa. Mas a nossa postura deve ser: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, e entregar para Deus. Confiar em Deus e não nutrir esse sentimento de mágoa, de revolta, porque primeiro vem uma revolta, depois vem uma mágoa, depois vem um acúmulo de energia negativa, depois vem o desenvolvimento de uma doença. Então, apesar de eu não concordar com o que o outro faz, eu aceito que existem vários níveis de pessoa dentro de desenvolvimento evolutivo do planeta Terra, e no nível que aquela pessoa está, ela acha que o melhor fazer foi aquela atitude abominável. Para você, olha, tem uma moça aqui, Fabienne, que tem mágoa do pai e do filho. Eu também tive muita mágoa do pai da minha filha, porque eu também posso dizer para você que eu sou uma mãe solteira. Eu só tive o sobrenome, né, no registro, né, e logo de cara, né, já foi dito: olha, eu ponho o sobrenome se você nunca me pedir nenhum favor, né, nem emocional e nem nenhum recurso financeiro, né, para criar essa pessoa. Então, foi muito difícil, tá? Não foi de imediato, mas depois da minha vontade, para começo de tudo, em perdoar, porque eu sei que o perdoar é que é o certo, para começo de tudo, pelo estudo espiritual, a prática da espiritualidade. E hoje eu vou falar, eu cheguei num outro nível de entendimento dessa situação. Foi o seguinte: eu descobri que o jeito que ele é desta forma, e que ele não tem para oferecer, porque o nível de amorosidade dele, a capacidade de amar dele não está evoluída, a responsabilidade de vida não está evoluída. Então, uma pessoa que não está nesse nível evolutivo e que não tinha como me oferecer mais do que aquilo. Entende? E não adianta para mim ficar com raiva dele. E posso te falar a coisa mais doida do mundo? Quando a gente é espiritualizado e a gente entende mesmo, ainda por cima, com tudo isso, sabe o que eu tenho que fazer? Que agradecer. Porque se não fosse ele concordar, dar a passagem do jeito dele, sem cuidar, sem dar dinheiro, sem nada, se não fosse do jeito dele, eu não ia ter essa filha, gente. Porque essas programações de ter filho, gente, é muito organizado no plano espiritual. Ninguém é filho de ninguém por acaso, ninguém é o pai, não é a mãe, e tem que autorizar, e o espírito que vem tem que combinar. A gente também tem resgates espirituais imensos para fazer dentro da família. Então, assim, eu vim de um rancor, primeiro de uma surpresa, como, né? Que não vai colaborar, como que não vai assumir? Então, eu vim de uma surpresa para depois uma boa vontade através do estudo espiritual, que sempre fiz, e depois, com o tempo, uma aceitação do outro como ele é, com as limitações que o outro tem, e que ele não pode oferecer o que ele não tem para dar dentro do nível espiritual que ele está hoje em dia. E, num terceiro momento, agradecer a Deus, porque a custa dele, do jeito que ele é e tudo, hoje em dia eu tenho minha filha maravilhosa, linda, que eu sou apaixonada e me esforço, faço de tudo por ela, sou pai e mãe dela ao mesmo tempo e tenho muito orgulho dela, uma filha maravilhosa que está na minha vida, que eu melhorei muito como pessoa depois que ela veio estar do meu lado aqui, nessa encarnação. Então, acho que esse depoimento, né, bem verdadeiro, sincero, que eu faço para você, pode te ajudar bastante a encarar essa situação também com o pai da sua filha, tá certo? E quando a gente não percebe, quando a gente quer forçar que, não, eu perdoo, mas é aquele ato, né? Somente da boca para fora, né? Da boca para fora, olha, aí parece que
os irmãos menos esclarecidos, né, do desencargo, começar a trabalhar toda uma situação para provocar uma nova situação só para explodir. De revolta. É verdade, porque como a energia não tem como disfarçar, né? O que acontece? A gente fala, eu perdoei, mas não é eu perdoei, eu tento esquecer, porque eu não consegui ainda lidar com isso, porque essas situações têm que ser digeridas, têm que ser elaboradas. Não é assim simples, né? Não é fácil. Por isso que é bom a gente usar o ritual, porque o ritual ajuda a gente a trabalhar isso com simbolismos, com aquela boa vontade, os mentores que ajudam, a vela que queima, o fogo que transforma, conjunto de fatores que vai ajudar a gente a atrapalhar esse sentimento tão difícil, né? Porque não é brincadeira, não, tá? Então, assim, e aquela moça, né, do pai, ela falou que a filha dela é da Bélgica. Olha, eu também, ó, o pai da minha filha é holandês, né, e são pessoas mais frias, né, não são como nós latinos, que tudo é aquela coisa, ou italianos, família, todo mundo comendo, se abraçando. É outra cultura, tudo tem que ser levado em consideração, né? Mas é isso, gente. Vocês entenderam que mesmo que a gente não concorde com as coisas erradas que alguém fez, porque pessoas estão em vários níveis de evolução, nós precisamos aceitar a vida, perceber que tem coisas que nós não temos a explicação ainda, né, dentro da nossa percepção, no nível material, mas tudo tem um motivo no mundo espiritual, e às vezes a gente não sabe, não consegue compreender, né? E isso tudo nos ajuda bastante a conseguir exercer o perdão. E Jesus disse, né? Como é que é na Bíblia? Eu nem sei se foi Jesus. Perdoa 70 vezes 7? Sim, foi Jesus. Foi Jesus, né? Então, sempre perdoar. É muito importante. Vamos para os slides? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa figura é a figura de um iniciado. Um iniciado é um cara que já atingiu a luz, é uma pessoa que se dedica a desenvolvimento espiritual, e dentro dessa escala evolutiva é como que a pessoa está entrando num portal. Todos nós vamos passar por esse portal um dia. E existe, vamos dizer, nesse nível de iniciação, é uma ascendente, tem vários degraus. Alguns de nós estão quase chegando no portal, o outro está no primeiro degrau, e isso é que traz a diferença imensa de comportamento que alguns têm e outros ainda não a têm. Alguns são mais amorosos, mais responsáveis, outros chegam até a ser inescrupulosos, tá? Então, eu trouxe essa imagem porque ajuda a gente a compreender os símbolos, né? E a gente precisa perdoar, tá? Porque todo esse sentimento de mágoa, de ressentimento, ele fica pesado no nosso peito. Sabe, quando a gente consegue realmente realizar o perdão, dá uma leveza na gente, porque a gente vai liberar aquela energia densa e vai cortar aquele fio energético que eu comentei com vocês, que conecta a gente com a pessoa que a gente ainda não perdoou. E quando a gente corta esse fio, nossa Senhora, dá um alívio muito grande. O outro problema é que, como a gente fica com essa meleca emocional, né, dentro do peito, essa sujeira energética, atrapalha a entrada de luz no nosso corpo espiritual. Porque na hora que eu tenho sombra em mim, a luz não pode entrar e se expandir do jeito que poderia, o que é bem mais interessante para nós. E o terceiro item, que ele, hoje em dia, para a nossa medicina, né, já tem comprovado que muitas doenças têm origem no corpo emocional e, com o tempo, elas viram doenças no corpo físico, é um fator também muito importante, porque aí, mesmo que a gente não percebeu ainda, que não perdoamos, que está aquela energia lá e tudo mais, a doença aparece para nos provar, né, que realmente aquela energia chegou a prejudicar o nosso corpo físico. Então, gente, Deus criou cada um único, e cada um tem uma visão diferente da vida. O que é errado para nós pode ser o melhor a fazer por outra pessoa, que está em outro nível de evolução. Então, perdoar não é uma questão de aceitar, é uma questão de a gente aceitar os diferentes, aceitar que as pessoas não são iguais, aceitar que as pessoas têm outro ponto de vista, outros valores, outras atitudes, mesmo que a gente não concorde com elas.
Tá claro isso, gente? Isso é o ponto crucial, principal, para você conseguir praticar o perdão, tá? Vocês entenderam essa parte? Me dá um retorno, por gentileza, para vocês entenderem. Não é fácil perdoar, né, Maria de Lourdes? Não é fácil, mas fica mais fácil você perdoar quando você percebe que pessoas são de jeitos diferentes. Tem de tudo nesse mundo de meu Deus. Nos resta aceitar a vida como ela é e aprender a lidar com a vida, fazer o melhor por nós, confiar em Deus, na lei do retorno, da causa e do efeito, ação e reação. Não compete a nós. O que compete a nós é rezar. Deus, Ele não sabe o que faz. Ele ainda não tem capacidade de amar. Ela ainda não tem essa capacidade de amar expandida e ainda prejudica os outros. Mas eu confio em Deus. E vou continuar fazendo certo. O que é o certo? Amando e perdoando. E, se necessário, 70 vezes 7, como o mestre nos ensinou. Porque as emoções, elas interferem muito. Você vê, gente, quando a gente fica ansioso, né, a gente não fica com a respiração curta. Ai, mas e agora? E se não der certo? E não sei o quê? Né? Quando a gente fica com depressão, a gente não fica assim prostrado, sem energia, jogado. O emocional, ele interfere totalmente no nosso corpo físico, nas nossas células. Então, a gente precisa cuidar das nossas emoções. E como é que a gente cuida das nossas emoções? Controlando o que a gente pensa. Porque praticamente todos os pensamentos que a gente tem, eles vêm acompanhados de emoções. Então, quando a minha mente está ficando desenfreada e alimentando pensamentos negativos, que estão me acumulando emoções densas, que depois vão virar doenças para mim, e também me deixar daquele jeito que eu não consigo realizar nada de bom, a gente precisa se controlar. A gente precisa falar, mente, pare com isso, deixa eu desviar. Você escolhe os seus pensamentos para direcionar os seus pensamentos para coisas que vão te agregar, que vão te ajudar, fazer com que você melhore, ao invés de você cair no buraco. E, às vezes, se tiver difícil, porque pode acontecer, sim, dependendo da situação, não é brincadeira, você pode ler um livro. Um livro de cunho elevado, que você não está conseguindo controlar os pensamentos, está meio difícil, pega um livro de cunho elevado e lê. Porque quando você está muito mal mesmo, tá? Muito atormentado, né, amigo? E acontece, infelizmente, acontece conosco, e já que acontece, vamos tratar de encarar e de lidar da melhor forma possível. Às vezes a gente fica tão descontrolado, mentalmente, emocionalmente, desequilibrado, que às vezes até a oração a gente tem dificuldade de fazer. É verdade. Puxa. Tamanha dificuldade, tamanha a pauleira, desculpe a palavra, que a gente passa, às vezes até a oração a gente não consegue fazer. Mas a gente pode começar com um livro. Pegamos um livro de cunho elevado, começamos a ler e depois já dá uma melhora e depois a gente consegue fazer a oração. Combinado? É horrível a gente viver com mágoa e ressentimento no peito. E fora o mal-estar, aquela questão que o Marcelo comentou. Os obsessores vão aproveitar porque eles vão conseguir se conectar com a gente através da energia pesada que a gente está carregando dentro de nós. Tá? Então, vamos voltar para o slide? Então, por que a gente deve perdoar? Tá? Mágoas, ressentimentos e autoculpa poluem a nossa energia, deixam a nossa vida pesada e amarga. É verdade, porque quem tem ressentimento, gente, é meio amargo. Eu não sei se vocês já perceberam pessoas amargas, se essa palavra fica clara da gente identificar, que a pessoa ela é amarga com a vida. Né? E essa energia pesada ela é um fardo que a gente carrega e nos prejudica demais. Enquanto a gente não perdoa, a gente continua conectado a essas pessoas que nos prejudicaram. Imagina só se tem graça a gente ficar conectado justamente com as pessoas que a gente não tem mais aquele carinho. Né? A gente pode respeitar, a gente pode aceitar, mas a admiração a gente não tem mais. E agora vamos querer ficar conectados com pessoa que a gente não tem admiração? Essa conexão é negativa e é danosa. Porque, veja bem, pode vir para cá, Gus. O que acontece, gente? Nós queremos ficar conectados,
Olha como é que funciona. Eu quero ficar conectado com gente que me faz bem, ou com pessoas que eu admiro. Tá? Quero ficar conectado, tem pessoas até que eu não conheço fisicamente, mas são pessoas boas e admiráveis, e eu quero ficar conectada com elas, não é isso, amigo? Com certeza, é curioso isso, né? É porque alimenta a gente. A energia, né? Energia, faz bem para a gente. Bons amigos que alimentam a nossa energia, que nos apoiam, divindades, santos, o amado Mestre Jesus, Maria Santíssima. Nós queremos estar conectados, gente, com uma pessoa que esse fio energético que fica ligado entre nós e cada pessoa ou situação que a gente julga importante, que são importantes para nós, seja pelo bem ou pelo mal, né? A gente quer ficar conectado, esses fios a gente quer com pessoas boas. Porque nós vamos ter uma comunicação energética nesse fio, né, de luz que vai estar e que traga uma coisa boa. Deus o livre ficar conectado com gente que eu não admiro. Porque eu posso até respeitar e aceitar, mas eu não concordo e eu não gosto. Não acho que a pessoa tem uma energia bacana. Não quero, não posso ficar conectado com essas pessoas. Já basta tudo que está em volta ao nosso mundo, ultimamente, com guerras, com doenças, com crises, para nós termos que lidar. Né? Para que a gente vai se conectar com alguém que não vai ter uma troca de energia positiva conosco? Não. Isso não é bom para nós. Vamos dar um jeito nisso. Vamos lá para o slide? Então, gente, o que acontece é que, no fundo, tá, o perdão é um ato de auto-amor. Por quê? Antes de mais nada, você está fazendo bem para você. Você está pensando em você. Você colocou você em primeiro lugar. E não aquela pessoa ruim que te prejudicou está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é você. E você sabe que perdoar é o melhor. Então, você está fazendo um ato de auto-amor quando você perdoa. Não é porque você é santinho, não é porque você é boazinha, não é nada disso, tá? Você vai perdoar porque é libertador. E uma coisa é certa, sempre, sempre nós podemos nos basear e seguir os exemplos de Jesus. E o que ele ensinou e o que ele exemplificou, depois dele baixar a energia dele, descer para o planeta Terra, encarnar num plano material, passar os ensinamentos, curar Deus e o mundo, foi crucificado. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou Maria Santíssima também, né, Marcelo? Nós podemos falar perfeitamente, Maria Santíssima também. É a mesma postura, pegou o filho, né, o filho de Deus, ela... dedicação 100% à missão, uma dedicação total, uma renúncia à vida para cumprir aquela missão de ser a mãe de Jesus Cristo, continuar cuidando das pessoas depois do filho dela ser crucificado, aquele ser magnânimo, e até hoje está aqui ajudando a gente, a grande mãe divina que nunca nos desampara. Então, nós sabemos o que é o certo a fazer. E por que eles falam essas coisas, né? Por causa de todas essas causas que nós explicamos anteriormente nos slides. Porque faz mal para a saúde, porque os obsessores vão se aproveitar disso, porque vão ficar ligados com pessoas que não são boas, porque fizeram coisas ruins para nós, né? Então, a gente precisa. E sabe, gente, um negócio assim também muito curioso e importante. O que acontece? Quando a gente desencarna, tá? É a nossa qualidade energética que vai definir se nós vamos para o plano astral de luz ou se nós vamos para um umbral, né, que se fala no kardecismo, no catolicismo eles chamam de inferno. Tá? Então, o que acontece? O somatório das nossas energias, gente, é que vão definir isso. Não é Deus que vai te mandar para o céu ou para o inferno. Não tem nada a ver com Deus isso. Tem a ver com a nossa energia. Então, quando nós temos a energia poluída, é mágoa daqui, é raiva de lá, é tristeza de acolá, depressão, Deus o livre, a gente desencarna com essas energias num volume maior do que a amorosidade, do que a alegria de não sei o quê, a nossa condição vibratória, a nossa frequência vibracional, a gente vai ser puxado para o umbral.
Não é que Deus vai mandar para o umbral, a gente vai ser puxado para o umbral porque nós temos sintonia com o umbral. E essas coisas, gente, nós precisamos ficar atento, tá? A gente precisa se ligar, a gente precisa estudar como é que funcionam as coisas no mundo espiritual para perceber esses detalhes e se esforçar sempre para aquela pessoa ter uma energia gostosa, uma energia leve, alegre, amorosa, o máximo de tempo possível dos dias que a gente vive aqui. Porque quando a gente desencarnar, o somatório da nossa energia vai ser uma energia bacana, que combina com o plano espiritual elevado, e a gente vai ser atraído para lá. Senão o nosso mentor pessoal, nosso anjo de guarda, ele quer levar a gente, ele quer levar. Eles vivem rezando para a gente, mas não vai poder, porque a senha, né, que nos dá passagem para entrar nesses planos dimensionais mais evoluídos, é essa energia pura. E se a gente não tiver, a gente não entra. É aquele banco, né, que o seu Zé da Estrada sempre fala, né? Aquele banco no astral, o que a gente deposita, né, em nossas ações, e aquilo que acaba tendo desconto pelas nossas falhas. Por exemplo, né, assim, enquanto a Gisela estava dando os exemplos, me veio à mente daqueles irmãos que até praticam, né, a caridade, pelo menos aos olhos da sociedade, né, no preparo, na entrega, né, de um sopão, na arrecadação e entrega de agasalhos. Mas se o seu coração, né, não estiver na vibração de todo aquele trabalho, olha, gente, eu vou dizer uma coisa, hein? Acho que não vai um níquel sequer para esse banco no astral. Sabe, se vai para os olhos, né, da mídia, se você para eu me sentir bem comigo mesmo. Gente, todas as ações, todos os pensamentos têm que ser muito puros, muito sinceros. Por isso todas essas orientações que vêm sendo dadas, principalmente agora, nesse mês de julho, né, do trabalho para o fechamento de corpo, a extrema necessidade do quê? Da sinceridade para consigo mesmo. Né? Que, assim, tudo bem, eu trabalhei e a espiritualidade me autorizou que fosse feito o fechamento de corpo. Mas se no 8º dia em diante eu não continuar com as atitudes de um bom cristão, de um bom cidadão, nossa, já se desfez todo aquele trabalho que os irmãos... Todo aquele trabalho, é verdade. Todo aquele trabalho. Não é só não comer carne, irmãos. Não é só, ficar atento a essas orientações. Não é só isso não, gente. É muito, mas todo aquele preparo íntimo. É verdade. E uma coisa, esse negócio que você comentou de não comer carne e tudo, ajuda, as coisas são multifatoriais, né? São várias coisas que vão construindo a nosso entendimento, são vários aspectos que vão formando a qualidade da nossa energia. E não comer carne pode sim ajudar, mas não adianta nada a pessoa não comer carne, tá? E ser uma pessoa super raivosa, ser uma pessoa que não está nem aí com os outros, meio egocêntrica, que só pensa nela. Na verdade, ela está sempre só pensando nela. Então, esse tipo de coisa fala muito alto. Eu estudo também num outro local que tem muitas pessoas ligadas ao hinduísmo. E aí tem aqueles pessoal, professor de yoga, tudo vegano, umas pessoas bem quietinhas, que às vezes parecem muito equilibradas, mas depois... a gente vê que não é. Primeiro que uma classe que está cheia de clarividente na classe é uma loucura, porque a gente é doideira, amigo. Porque um fica vendo o que o outro pensa. Porque bota um monte de médium desses turbinados numa classe só, junta para você ver como é que é. Não dá para ninguém esconder nada de ninguém. Né? Se esconde das pessoas assim, né? Que não estão acostumadas, que não tem prática, mas bota um monte de sensitivo no mesmo lugar. E um fica vendo o que o outro pensa. Então, o que eu vi, né? Eu vi que aquelas pessoas, não sei o quê, fazendo yoga, veganos, cambau 4, mas quietinhas, parecendo muito elevadas, mas no fundo não era. Né? Elas faziam tudo aquilo pela consciência de que eram pessoas altamente irritáveis e estavam fazendo tudo aquilo para poder se controlar. É louvável, mas não eram assim calminhas, na verdade.
né? Isso é uma curiosidade, assim, que na vivência, na constatação, eu percebi. Então, sempre tem que ser várias coisas, né? Você tem que tentar sempre escolher o que você pensa, o que você sente e o que você faz. O que não pode, né, amigo, é ficar vivendo no automático. É verdade, hein? Isso é importantíssimo, né? Porque você é engolido pelo quê? Pelo inconsciente coletivo. Quando você deixa a vida te levar, quem te leva é o mar do inconsciente coletivo do planeta Terra na atualidade. O inconsciente coletivo da humanidade, ele só tem medo, egoísmo, competição, doença, né? Escassez financeira. Não tem nada de bom. Mas você sabe que o melhor para você é prestar atenção nos ensinamentos de Cristo e colocar em prática. Então, você consegue realizar o que você quiser, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe que se você pegar os ensinamentos e exemplos de Jesus e você seguir, você faz os seus milagres. Mas você tem que parar para se direcionar, para seguir e praticar os ensinamentos de Jesus. Senão você vai ser engolido pelo inconsciente coletivo e esse monte de notícia pavorosa que tem aí na televisão e tudo, né? Até na internet também. E aí você vai ficar difícil se levantar, porque você vai ficar contaminado de um jeito. É uma tsunami psicoemocional de desgraça energética que você fica realmente abalado, fica difícil você ter uma reação positiva e produtiva para a tua vida, porque você precisa aproveitar a sua vida, precisa aproveitar a encarnação, para ficar bem, para deixar os outros bem também, porque com certeza você vai ficar muito feliz toda vez que você tiver a oportunidade de perceber que, sabe, alguma coisinha que você falou, uma coisinha que você fez, foi bacana. Dá um prazer muito grande isso, te deixa forte, estruturado, com autoestima, todas essas coisas, né? Então, isso que a gente tem que priorizar, continuar firme. Vamos voltar para os slides? Se eu tenho algum comentário, Migão? Eu só posso responder que várias irmãs pediram orientação de leitura. Claro. Se você me permite. Por favor. Olha, minhas queridas irmãs, primeiramente, o mais básico e essencial de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o principal exercício, né, onde nós vamos buscar elementos para o nosso exercício do perdoar. Aí outros livros excelentes, né, embora o nome é puro amor, mas é exatamente para podermos entender como praticar, como buscar força para o perdão. Maria de Nazaré, né, o livro de Miramês, Perdoai, tá? E um outro muito bom, aí já um pouco mais denso, né, a Jornada de Anjo. Sabe, se vocês querem uma leitura mais direcionada... É Jornada do Anjo ou a História do Anjo? É Jornada. Jornada, aí é outro esse. Isso. Uhum. Essas três obras assim, são muito assim, comentadas, né? Mas a principal de todas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto também bastante desse livro de Miramês, né, que Marcelinho indicou, e ele tem uma sequência, Horizontes da Vida, Horizontes da Mente, Horizontes da Fala. Muito bom, gente, muito bom, porque você vê como você tem que controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Verdade. Esses três livros, gente, é assim um linguajar fácil, porque às vezes alguns livros espíritas eles foram escritos há mais de um século atrás, e aí tem um linguajar que hoje em dia fica um pouco estranho para nós. Esses de Miramês é de fácil entendimento, é um grau de conhecimento profundo. Às vezes você precisa ler 2, 3 vezes para conseguir captar tudo. E eu vi uma moça que ela falou: se quando a gente fica mal, o nosso mentor espiritual se afasta de nós. Não, gente. Ele não se afasta de nós. O que acontece? Ele fica do nosso lado, rezando pela nossa melhora, mandando energia para a gente. Mas quando a gente fica mal, tudo que ele quer nos intuir, porque eles passam inspirações para a gente se sair das situações, sabe? Eles ficam lá tentando nos ajudar, para a gente se reerguer. E ficam passando isso através de intuições, inspirações que falam. Só que eles não conseguem, porque a gente não capta nada, porque a gente está mal. E eles não são na vibração do mal. É o obsessor que fica na vibração do mal. Aí a gente perde a conexão com eles, pensa que eles se afastaram.
afastaram nada, eles ficam lá do ladinho rezando para a gente. Só que quem acessa a gente são os obsessores, porque a gente está na sintonia do mal e não do bem, tá? Quando a gente está mal, está na sintonia do mal, não está na sintonia do bem. E para acabar com o mal, como que faz? É só fazer o bem, tá certo? E temos mais slide, Gus? Acho que está acabando, né? Então, esse ritual nós vamos passar agora, tá? Então, foi o mentor espiritual aqui do TENS, o Dr. Augusto Irineu Querido, que acho que está conosco aqui agora. Estamos em boa companhia e podem aproveitar também e fazer uma conexão com ele, queridos, tá? Que ele é um amor, tem uma paciência incrível, sempre cuidando das pessoas. E é um ritual bastante simples, mas não se iluda, porque ele é simples, mas é eficiente, não precisa ter complicação. Simplesmente os itens são essas 7 velas brancas comuns, 7 velas cor-de-rosa comuns, a prece do anjo de guarda e do perdão. Pode tirar um print da tela, amores. Aproveita, tira o print da tela. 7 velas brancas comuns, 7 rosas, a prece do anjo de guarda e do perdão. E o modo de fazer. Quer explicar, amigão? Opa, não, fica à vontade. Modo de fazer. Você vai acender uma vela branca comum durante 7 dias para o seu anjo de guarda. Porque ele quer o teu bem, ele sabe o que você veio fazer aqui na Terra, né? Conhece tuas vidas passadas. É esse ser iluminado. Então, você quer o seu anjo de guarda junto de você e você quer a orientação dele. Acender uma vela rosa comum durante 7 dias para cada pessoa que você precisa perdoar. Então, tem 5 pessoas, vão ser 5 velas comum cor-de-rosa durante 7 dias, tá? Mas eu acho que você pode repetir esse ritual várias vezes, faz uma pessoa por vez. É muita carga emocional você pegar, sei lá, 2, 3 pessoas que você precisa perdoar, fazer tudo junto. Faz uma pessoa por vez, tá? A prece do anjo de guarda e do perdão durante os 7 dias. Porque cada vez que você for acender a vela, que é uma por dia, você vai lá, faz a prece do anjo de guarda, faz a prece do perdão para aquela pessoa. Mentalizando a limpeza e libertação de todos os males, tá? Limpeza e libertação. Libertação vai cortar o fio energético, limpeza vai limpar essa energia densa, pesada que está dentro do teu peito, que é muito importante. Então é isso, amigos, é um ritual simples, poderoso. Você vai ter o amparo aqui dos mentores espirituais que trabalham para Maria Santíssima, os trabalhadores de Maria para te ajudar. Vale a pena fazer. Né? Aonde acender essa vela? Essa vela, querida, você pode, de preferência, se você tiver, você pode acender num altarzinho, é o lugar que você sempre reza, vai ficando toda uma energia imantada naquele lugar onde você sempre reza. Vou começar onde não acender, perto de cortinas, tá? Não acender no banheiro, não acender na lavanderia, que é lugar onde tem sujeira. Nós não podemos misturar energia de sujeira na hora da oração, né? Então, pode ser na sala, tá? Ou pode ser no seu quarto. O ideal é você ter uma mesinha na sala, onde você monta o seu altar. Pode colocar algumas imagens, não sei se é Nossa Senhora da Aparecida, se é Jesus, se é Arcanjo Miguel, com quem que você se identifica. Coloca lá para te ajudar, não porque a imagem faça milagre, não. É porque é um símbolo que te ajuda a conectar com aquela divindade que você tanto confia, né? E a velinha é um portal interdimensional que vai canalizar aquela energia da luz através da vela e ser trabalhada em sua direção, tá? Sintonia errada, quando é que a gente sabe que a gente está na sintonia errada? Quando começa a dar tudo errado na sua vida, quando você não tem alegria, não tem disposição, porque quando você tem amor, você se sente bem, você tem bom humor, você tem senso de humor, você tem alegria, a pessoa leve, gostosa, a vida flui, os relacionamentos dão certo, vai fechar um negócio, dá certo, no trabalho tudo vai bem. Quando você está na sintonia errada, está tudo empagado, caminhos fechados e um monte de problema
aparecendo, né? A gente, para perdoar a gente mesmo, é o seguinte, faltou esse item. Ainda bem que os mentores, quando a gente bobeia, os mentores vêm, ó, tchu, 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 fala tudo na nossa orelha. Para a gente perdoar a gente mesmo é o seguinte, tem coisas que a gente fez no passado que hoje a gente não faria mais. Por quê? Porque hoje nós temos mais autocontrole, nós temos outro entendimento da situação, nós estamos mais maduros, nós estamos menos egoístas. Então a gente olha para trás e fala, nossa, como foi que eu fiz aquilo? Você fez aquilo com aquele grau de entendimento que você tinha no passado. E hoje você tem outro entendimento. Então, você tem que pensar o seguinte, sabe aquela paciência que você tem com os outros? Você tem que ter com você mesmo, o auto-amor. Ame o próximo como a si mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para você e falar assim, puxa vida, mas naquela época eu não conseguia fazer melhor do que aquilo. Dentro do conhecimento que eu tinha e da maturidade emocional que eu tinha naquela época, foi o melhor que eu pude fazer. Você não concorda, mas você aceita. Igualzinho você fez com o outro, para perdoar o outro. Você vai fazer com você mesmo. Você não concorda com o que você fez no passado. E hoje você não repetiria. Mas você aceita que naquele momento você só sabia fazer daquela forma. E hoje você faz diferente e não vai repetir mais. Tá certo? Esse é o caminho para o auto-perdão, tá bom? E se pode fazer esse ritual para vidas passadas? Não, não pode. A não ser que você se lembre de uma vida passada. Por quê que você não pode fazer? Porque se você vai acender uma vela cor-de-rosa e fazer a oração do perdão para cada pessoa a qual você tem um desafeto, você lembra alguma pessoa que você tenha bode dela e que seja de uma vida passada? Se você lembrar, você pode. Então, tem que ser dessa vida, porque você tem que ser uma pessoa que você sabe que você está com o bode dela, que você não engoliu o que ela te fez até agora. Então, tem que ser dessa vida. Tá? E esse negócio de vida passada, gente, eu não sou a favor de ficar botando culpa das coisas na vida passada. Deixa a vida passada para o passado, né? Porque se fosse para a gente ficar mexendo nessas coisas de vida passada, Deus deixaria a gente lembrar do que foi feito antes, e, no entanto, a gente, né, nasce sob o véu do esquecimento, não lembramos nada que nós vivemos, né? E justamente para a gente fazer a prova aqui, para ver se a gente estudou bem lá no plano espiritual, se a gente aprendeu mesmo, e agora se a gente vai passar na prova, que é a encarnação, se a gente vai fazer as coisas direitinho, tá bom? Vela de mel é bom. Vela de mel é para deixar as coisas doces, relacionamentos doces, seja com chefe, seja com romance. Vela de mel para adocicar, tá? Oração do perdão. Como entro em contato com vocês? Por aqui mesmo, meu amor. Por aqui. A gente aprende muito, né, quando a gente toma essas pauladas, mas o interessante é realmente, eu concordo, viu, Morena? A gente aprende demais, mas eu não acho que a gente precise aprender somente pela dor. Aliás, esse é o meu lema, a gente aprender pelo amor e pelo conhecimento. O que precisa, sim, é estudar, colocar em prática as coisas que a gente estuda, mas não sou a favor que a gente tem que ficar sofrendo a vida inteira, tomando uma paulada atrás da outra, cada hora numa área, hora é financeira, hora não sei o quê, para a gente aprender as coisas, não. Nós temos a consciência, a inteligência, Deus nos deu o poder do entendimento, e a gente pode sim entender as coisas, ser proativos e evoluir pelo amor e pelo conhecimento, e não pela dor. Esse é o nosso objetivo, né, amigo? Com certeza. Essa é a nossa missão aqui. Explicar as coisas de uma forma bem simples, para que a gente possa ter esclarecimento, lucidez e lidar com as situações sem sofrer tanto, né? Esse é um dos objetivos do nosso programa, né? Para que você tenha mais acertos, sofra menos e seja mais feliz, tá? Margarete, onde eu posso ter essas orações? No Tens Online, querida. Isso. Entra no site, né? Vai ter lá as barras. E você encontrará todas as orações. Tá. Tá aí na tela. Aí, ó, que a oração do perdão, essas orações são bastante comuns, tá, gente?
bastante comuns. E a do anjo de guarda também bastante comum, muito linda a oração. Tá? Mas tem uma versão É. que o TENS passa para os irmãos, Aham. que olha, que oração linda. Linda por quê? Porque assim, tem muitos irmãos que levaram a sua vida muito, né, muito no materialismo. Sei. Né? E essa oração, ela acaba, sabe, quase que... o mesmo Louvre, perdão. Livro, Luzes Divinas, né? Vai ter essas orações. Muito obrigado, Gus. E a oração, Gisela, ela faz toda assim, um despertar para quem está fazendo essa oração. Sim. Que não somente, olha, eu perdoo fulano, a situação, mas sabe, aquele assim, de reconhecer, né? Sim. Das suas falhas, das suas mazelas. Olha, então, assim, veja no livro Luzes Divinas ou no TENS Online, que você vai, olhando na câmera errada, que você vai ter uma versão muito bonita da oração do perdão. Uhum. Que legal. Olha a Heloísa, que fez o ritual do amor da Carmencita. Como é que tá, minha linda, o grande amor? Se eu te falar que eu tô com uma amiga que ela fez também e apareceu agora do nada um rapaz, viu? Ela tá adorando, tá feliz da vida. Tô muito feliz também por ela. Então é isso, gente. Tá dando o nosso horário. Nós vamos ficando por aqui. Vamos ficar com saudades de vocês até o próximo programa. Agradecemos de coração, tá, por vocês estarem aqui, que tem essa sintonia conosco, né, na fé em Deus, na vontade de aprender, em compartilhando a vida aqui com a gente. Obrigada pela tua energia, pela tua atenção, pelo teu carinho. E a nossa maior alegria, tenha certeza, é que você pegue todos esses conhecimentos, aplique na sua vida e seja cada dia mais feliz, viu? Pode ter certeza. Vai mesmo. Gente, um beijo com muito carinho, com muita gratidão a todos vocês. E o meu abraço para aqueles irmãos que chegaram hoje pela primeira vez e acompanhem todas as programações. Olha, sintam-se à vontade, principalmente vocês, né, que chegaram agora, acompanhar os programas anteriores. Vocês vão ver a sequência, não somente da sequência, né, agora do mês de julho, mas de como foi trabalhada as energias para chegar nesse grande evento, né, que é o ritual do fechamento do corpo. Tá ok, meus queridos? É verdade. Gratidão, Gisela, por mais um Obrigada dia a você, maravilhoso ao teu amigo, lado. pela parceria. Um beijo no coração. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima.